Graças e paz, meus amados. Sejam bem-vindos ao 30 Dias para Viver. Aqui é o pastor Wagner Poubel. Hoje é o dia 18 e nós vamos falar sobre furacões, suportando os ventos da mudança. Tudo o que vejo me ensina a confiar no Criador em tudo aquilo que não vejo. Ralph Waldo Emerson. Maya Angelou escreveu: se não gosta de alguma coisa, mude-a. Se não puder mudá-la, mude sua atitude, mas não reclame. O pior desastre natural da história norte-americana foi o furacão que atingiu Galveston, no Texas, em 8 de setembro de 1900. Estima-se que os ventos tenham atingido a velocidade de 220 km por hora, e ondas de quase 5 metros de altura castigaram a ilha. Cerca de 6.000 pessoas perderam a vida e mais de 3.600 casas e prédios foram destruídos. Os moradores da região não tinham o menor preparo para a fúria daquilo que mais tarde seria conhecido como a Grande Tempestade. Depois da devastação que transformou a vida de tantas pessoas, os habitantes de Galveston fizeram algumas mudanças radicais. Construíram uma barreira no mar com 5 metros de altura e 5 quilômetros de extensão para proteger a área. Por meio de barragens e alterações do solo, levaram a cidade inteira em vários metros. Assim, quando outra tempestade de igual força atingiu a ilha alguns anos depois, os danos foram mínimos, porque a população estava preparada. Quando os furacões da vida nos atingem, devemos escolher como vamos reagir. É muito comum haver rupturas em nossos relacionamentos porque estamos completamente despreparados para as tempestades e o estresse que se abate sobre a nossa vida. Somos atingidos por uma tragédia inesperada ou uma crise que nos tira do rumo. Não podemos impedir que os ventos de mudança trazidos pelo furacão soprem sobre as áreas como vida pessoal, casamentos, família, relacionamentos e carreira, mas podemos preparar-nos e aprender com as tempestades anteriores. As tempestades chegarão, mais cedo ou mais tarde. A única coisa permanente nesta vida é a mudança. A Bíblia nos lembra: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. A mudança é simplesmente uma parte da nossa vida. Os ventos de mudança vão torná-los mais forte ou derrubá-lo. No casamento, os problemas e as provações aproximam os cônjuges ou destroem o casamento. A doença e os ferimentos físicos podem destruir seu espírito ou torná-lo mais forte que nunca. Na carreira, uma oportunidade perdida pode apagar seu sonho ou te inspirar a aumentar as chamas com maior vigor. Tudo vai depender da sua reação. Então pense nos ventos de mudança. Como já vimos, a Bíblia aborda todos os aspectos do que significa ter uma vida em abundância. Sobreviver aos ventos de mudança trazidos por um furacão na vida não é exceção. Ao colocarmos princípios bíblicos em prática, veremos que é possível não apenas sobreviver aos ventos de mudança, mas também aproveitá-los para encher nossas velas e navegar para frente. Lucas descreve uma perfeita tempestade de proporções bíblicas que aconteceu quando Paulo, prisioneiro num navio, ia para Roma. E ele descreve assim: pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Atos 27, 14 e 15. Na primeira vez em que o navio enfrentou ventos com força de furacão, a tripulação tentou lutar contra ele. Tentaram abrir as velas e seguir pelo meio da tempestade, talvez para encontrar o centro mais calmo, porém logo perceberam a futilidade dos seus esforços. É difícil parar uma tempestade em ação. A mudança geralmente é inevitável, e você pode desperdiçar muito tempo e energia tentando lutar contra ela. Se não aprender a se adaptar a situações inesperadas da vida e caminhar junto com elas, seu navio talvez seja destruído. No meio dos piores ventos da vida, você pode ser tentado a apegar-se ao passado, a romantizar como as coisas costumavam ser. Todos nós conhecemos pessoas que simplesmente não conseguem se adaptar às mudanças. O vento muda de direção e elas lutam em busca de segurança. Ficam paralisadas e se apegam às lembranças dos velhos e bons tempos. A realidade é que,
Se não aprendermos a nos adaptar aos ventos de mudança, nunca desfrutaremos a vida. A mudança é assustadora, incerta e ameaçadora, mas também pode ser sadia, dinâmica, renovadora e necessária. Devemos aceitar o fato de que a vida é uma viagem e que nosso navio encontrará tempestades em algum momento. Permanecer na negação, tentando controlar ou apegar-se ao passado, nunca traz satisfação. A vida não navega ao redor dos ventos de mudança. A vida abundante está nessas mudanças de vida. Alfred Souza observou o seguinte: por muito tempo pareceu-me que a vida estava prestes a começar, uma vida real, mas sempre havia algum obstáculo no caminho, alguma coisa pela qual era necessário passar primeiro, algum negócio não concluído, um tempo para ainda ser servido, uma dívida a ser paga. Então a vida começaria. Finalmente descobri que esses obstáculos eram simplesmente a minha vida. Então reflita um pouquinho. Qual época de sua vida você considera mais feliz? Com que frequência pensa nela ou se vê desejando que ela retornasse? Como você compara a época atual da sua vida a essa época? A nostalgia tem feito você perder oportunidades no presente? Pense nisso e vamos continuar. Rota de colisão. Crescer e aprender com as tempestades da vida exigem duas importantes ferramentas de navegação. Os capitães de navios que deparam com tempestades no mar aberto sabem que podem navegar contra a tempestade ou junto com a tempestade. A maioria logo aprende que manobrar o navio contra os ventos do furacão provoca a quebra do mastro como se fosse um graveto e o esmagamento do leme pelas ondas fortíssimas. Em geral, o melhor é navegar junto com a tempestade, embora isso alcance velocidades assustadoras, para evitar que o navio emboque. Precisamos ter essa mesma atitude e repensar como vemos a tempestade pela qual estamos passando. Paulo estava acostumado a isso. Durante 14 dias, ele e os outros passageiros do navio foram cercados por chuva torrencial e céus escuros, a ponto de não terem referência para orientá-los na navegação. Atos 27:20 diz: não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Eles começaram a perder as esperanças porque não podiam ver através da tempestade. Você provavelmente conhece essa sensação. A tempestade está atingindo sua vida e nuvens escuras estão circulando há vários dias, semanas ou anos. Você está prestes a perder a esperança porque não consegue ver nada através da tempestade. Nada para te ajudar a encontrar um rumo. Se você está prestes a desistir, não faça isso. Como disse Winston Churchill, se estiver passando pelo inferno, continue caminhando. A partir do exemplo de Paulo, podemos aprender como ele permaneceu calmo no meio da crise. Ele foi o único a bordo a manter a confiança porque optou por olhar além da tempestade. Ele pôde ver além das águas bravias e dos ventos tempestuosos, antevendo uma mudança positiva. A natureza humana nos incita a olhar apenas para os problemas imediatos e para efeitos colaterais, em vez de tentar enxergar um resultado potencialmente positivo. Nós nos tornamos negativos e deprimidos e ficamos desesperados para fugir da dor e do desconforto, em vez de olhar além na direção dos efeitos de longo prazo. É comum nós culparmos a Deus e ficarmos amargurados pelo fato de Ele não suavizar imediatamente nossa situação. Deus não provoca as mudanças dolorosas na vida, mas as usa e deseja produzir o bem a partir delas. Uma maneira de Ele fazer isso é promover o crescimento de nosso caráter. O psicólogo John Townsend diz que a imaturidade é o desejo de que a realidade se adapte a você. Durante as tempestades, as pessoas imaturas pensam: se a realidade for como eu quero, serei realmente feliz e me sentirei bem. Se a realidade não for como eu quero, eu me sentirei horrível e deixarei isso claro para todos. A maturidade, em contrapartida, adapta-se à realidade. Não é fácil. Somos forçados a reconhecer nossas fraquezas, deixar de lado o nosso jeito de fazer as coisas e entrar em sintonia com um ritmo diferente, às vezes até irritante. Acredite em mim, eu aprendi isso da pior maneira. Alguns anos atrás fiz uma viagem à Itália com minha família. Viajamos por todo o país de trem e logo percebemos que a cultura italiana tem seus horários próprios. Os trens nem sempre saíam ou chegavam no horário. Na verdade, isso raramente acontecia. Portanto, não foi de surpresa o fato de nenhum funcionário das estações de trem ter se
alegrado quando eu disse que eles deviam ser mais organizados e trabalhar em equipe. Minha frustração fervia aos poucos, até que acabou explodindo numa tarde. Depois de nossa estada em um hotel muito agradável, situado numa pequena cidade montanhosa da Itália, arrumamos nossa bagagem para nos dirigir à estação de trem. Havíamos reservado os assentos várias semanas antes em um trem que partiria em 2 horas e meia. Acostumados a viajar com 4 filhos e muita bagagem, aprendi que o planejamento é fundamental. Assim, liguei para a companhia de táxi local, expliquei que íamos precisar de um táxi em breve. O atendente disse no inglês macarrônico: "Por que você está ligando agora?", disse. De maneira presunçosa, eu respondi: "Porque preciso reservar um táxi agora. Somos 6 pessoas e temos de partir daqui a 2 horas. Só queria ter certeza de que seu táxi estará aqui a tempo para chegarmos na estação de trem." Enquanto eu explicava, ele me cortou: "Ligue de novo quando precisar do táxi", e desligou. Esperei nervosamente por 1 hora e liguei outra vez. "Preciso reservar o táxi para daqui a 1 hora." "Por favor, venha ao hotel em 1 hora", eu disse. Em um tom claramente irritado, ela disse da maneira mais rude: "Não ligue agora. Ligue de novo quando você precisar do táxi." Finalmente, 10 minutos antes de precisar do táxi, eu liguei de volta. Então a atendente disse: "Sinto muito, todos os táxis estão ocupados." Perdi a compostura. Com certeza não foi um dos momentos de que mais me orgulho. Estava profundamente frustrado com aquele jeito surreal de fazer as coisas. Nem preciso dizer que perdemos o trem. Contudo, esse momento revelou-se de transição em nossa viagem. Percebemos que tínhamos de mudar a maneira como enxergávamos nossa temporada naquele país. Acabamos aceitando que não teríamos o sucesso em nossa tentativa de mudar a cultura italiana. E ainda que de maneira relutante, começamos a relaxar e seguir a correnteza. Chegaremos lá quando der. Talvez os italianos não façam tudo dentro do horário, como gostaríamos, mas talvez saibam algo mais sobre um ritmo mais natural de viver cada dia. A cultura italiana não mudou, nós é que mudamos. Nós nos adaptamos e no final da viagem já sentíamos locais. Foram as férias mais felizes que tivemos, uma das melhores lembranças. Área de carga. A realidade exige que mudemos nossa maneira de ver o mundo. A perspectiva também pode ajudar-nos a clarear as prioridades. Se tivesse apenas um mês para viver, você precisaria deste momento de meditação para dizer que você precisa se concentrar no hoje? Em nossa rotina e por nosso jeito de ser, contudo, é comum perdermos de vista o que é mais importante. A mudança pode deixar nossas prioridades mais claras e iluminar aquilo que de fato importa. Durante a jornada de Paulo no meio da tempestade, a carga que era tão importante passou a significar pouco diante das perdas de vidas no navio. Então, em Atos 27:18, Lucas registrou o seguinte: "No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começamos a lançar fora a carga." A tripulação começou a livrar-se de tudo que não estava preso para aliviar a carga, a fim de que o navio não afundasse. A mesma carga que eles colocaram cuidadosamente no navio. Tenho certeza de que a palavra frágil estava escrita em várias caixas. Naquele momento, ele era jogado no mar com urgência. O que era considerado valioso apenas alguns dias antes, repentinamente se tornou inútil. Seremos forçados a reavaliar nossas prioridades sempre que as tempestades estiverem soprando em nossa vida e nosso navio estiver sendo atingido. Uma das mais importantes prioridades definitivamente atingirá o topo, ou seja, nossos relacionamentos. Então medite um pouco. Qual é a carga tangível que você perdeu em um dos furacões da sua vida? Qual carga precisou jogar fora intencionalmente para que sobrevivesse à tempestade? De que maneira suas prioridades mudaram como resultado da perda dos itens materiais? Enquanto você medita, vamos continuar pensando em âncora inabalável? Embora seja necessário aprender a se adaptar e mudar o curso a fim de vencer as tempestades, é preciso saber o momento de lançar a âncora e se fixar no lugar. Na história de Paulo, Lucas escreveu: "Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras de polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia." Atos 27:29. Você precisa de uma âncora que nunca se altera. E a Bíblia nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será sempre. Hebreus 13:8. Ainda que tudo mude em sua volta, Deus nunca muda. Ele é o mesmo Deus desde os tempos bíblicos. Ele pode realizar o mesmo milagre em sua vida hoje e será o mesmo Deus amanhã.
Paulo teve confiança durante a tempestade porque sabia dessa verdade e agiu de acordo com ela. Em Atos 27 e 23, ele explicou: pois ontem à noite apareceu-me o anjo de Deus a quem pertence e a quem adoro. Deus ancorou Paulo em sua presença e continua a nos ancorar da mesma maneira, ainda que a gente não veja anjo. Quando os ventos do furacão soprarem em sua vida, lembre-se de que Deus sabe exatamente onde você está. Talvez você tenha a impressão de que Deus está em algum outro lugar distante e deixou você completamente sozinho. Ainda que não sinta a sua presença, Deus está com você. Ele está por trás da tempestade, no meio da tempestade, além da tempestade, sempre ali esperando você, sempre presente. Neste exato momento, à medida que as nuvens se juntam e os ventos aumentam, você pode imaginar que uma tempestade começa a rodear a sua vida. Você está com medo, irado, deprimido, ansioso. Você não vê a hora de sair dessa. A tempestade pode exigir que você se desfaça da carga, até mesmo do seu navio, como aconteceu com Paulo. Aliás, a propósito, todos os passageiros sobreviveram, embora o navio tenha sido completamente destruído. Você pode ficar enjoado, molhado, abatido, fraco, mas você vai conseguir. Deus vai ajudá-lo com a âncora inabalável de sua presença. Talvez a principal razão de estar lendo neste momento, ou de estar ouvindo essa meditação, é ser lembrado de que Deus está no meio da tempestade com você. A Bíblia nos diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperanças em um futuro. Jeremias 29:11. Não importa quanto a tempestade seja devastadora, ele vai ajudá-lo a passar por ela. Tendo Deus como navegador, você saberá quando seguir a tempestade, quando lançar a âncora e quando permanecer firme. Então, para que você medite para a vida toda, número 1. Se você soubesse que tem apenas um mês para viver, qual carga jogaria fora do barco? Em outras palavras, como simplificaria a sua vida? De que bens materiais abriria mão e quais venderia ou jogaria fora? Quais itens da sua agenda seriam os primeiros a desaparecer? O que o prende a essa carga nesse exato momento? Faça o inventário dos itens de que precisa desfazer-se para que seu navio continue a navegar tranquilamente. Número 2. De que maneira sua fé o sustentou durante algumas tempestades do passado? O que você aprendeu sobre si mesmo com a tempestade mais recente? O que aprendeu sobre Deus? Passe algum tempo em oração, firmando em sua âncora, agradecendo-lhe pela maneira como ele sustentou e continua a te manter firme. Número 3. Quais tempestades você está enfrentando em sua vida hoje? Você está sendo fortalecido ou dilacerado por elas? Lembre-se, você não pode escolher as provações da sua vida, mas sim a reação diante delas. Qual reação você escolherá? Que Deus abençoe sua vida e sua família, e até amanhã, se Deus quiser.